É, Bem-vindos a mais um Ecos de Vidas. Hoje estamos aqui com um grande amigo meu. É, Cara, são tantas coisas que fico até sem palavras para descrever tamanha magnitude da pessoa que temos aqui hoje. E por onde começar, né? Carioca. Qual o teu time? Flamengo? Vasco? Flamenguista, sou Flamenguista, com flamenguista. certeza. Imaginei, eu ia chutar Flamengo. É, Desde bombeiro, ativista social, fundador de ONG. É, Cara, realmente é tanta coisa que eu fico sem palavra. É, Então acho que eu vou dar a palavra pra ele se apresentar um pouquinho, falar sobre a história dele, do que ele quiser falar também, porque aqui estamos pra isso, né? Pra falar do que a gente quer. E como a Bujanra diz, ninguém assiste mesmo, então a gente pode falar o que a gente quiser, que é liberdade de expressão irrestrita. Tô brincando. Não tem Ai, monarca aqui. Bem-vindo, cara. poxa, irmão, você é tão sempre, você tem essa qualidade maravilhosa de ser generoso com as palavras. O pessoal está exagerando, entendeu? Pro bem, que é um grande amigo, é um querido, ele sabe, sou muito fã dele. Meu nome é Jefferson Vieira, sou morador da Rocinha, gostaria de fazer minha autodescrição para a pessoa que porventura tem alguma deficiência visual. Então, eu sou moreno, tenho 1,77 m, estou de calça jeans, estou de boné, sou meio gordinho, sou meio Camisa do carequinha, projeto. estou com a camisa do meu grupo, do meu coletivo, que tenho a honra de presidir por hora. Antes foi minha mãe, Rita de Cássia Vieira Smith, uma Isso eu não guerreirona que sabia, me que legal. ensinou, tá? As coisas. Então tô aí para somar. Fui honradíssimo de estar nesse espaço que respira cultura, de estar com um amigo que eu tenho muito carinho, muito apreço e vamos ver o que que sai desse papo, né? É isso aí. Então, a primeira pergunta é o que é como é que se pronuncia? Gaespa. Gaespa, isso aí. Isso. Então, o Gaespa surgiu de uma doença que é negligenciada, que é a tuberculose. Minha mãe, eu era muito pequeno quando ela teve a primeira tuberculose, Caramba. e foi muito duro porque essa doença é uma doença que precisa que a pessoa tenha uma nutrição básica. E a gente, por família, por ser de família carente, oportunidade, minha mãe, foi pai, né? Mãe solteira, Pai, mãe. me educou do jeito que pôde, e ver ela tomar medicação sem uma medicação ultra agressiva no estômago, né? Ver ela tomar medicação sem ela ter o que comer foi muito duro pra gente, porque ela era a provedora da família. E aí a gente começou a caminhar por esse Brasil afora para antes o discurso que tinha era mais acadêmico, tinha, não desmerecendo as pessoas que participaram, mas era um discurso bem coloquial, acadêmico, uma coisa bem restrita. Então a gente trouxe um olhar mais de usuário para o debate político, que é importante, e dentro disso a gente conseguiu muitas coisas, né? Avançar, desde comercial na Rede Globo com Tony Ramos e Marieta Severo, que é o de por menos, né? De buscativa de usuário, de fazer pesquisas que não conseguiam ser contempladas, conseguiam ser concluídas em comunidade, a gente conseguiu avançar. Então, o Gaespa, para nós, assim, é um filhinho que a gente tem muito carinho, que representa a sociedade civil organizada. Que legal. E é um filho de muitos, né? Porque os frutos estão vindo. A gente é só a ponta da lança e somos totalmente indispensáveis em qualquer processo que a população esteja inserida, representada. A gente não tem a vaidade de querer ocupar espaço de ninguém, a gente quer assegurar o espaço de fala, que alguém fale. E Que esse é o legal. nosso papel. Que legal. Uma forma de inclusão social, né? Que é justamente a proposta daqui também. É, Cara, eu queria saber um pouquinho mais do que tu anda fazendo e de como é que tá a tua vida. Porque, assim, eu mesmo, faz tanto tempo que a gente não se vê, não se encontra, né? E, e aí eu queria falar um pouquinho mais de tu pra depois a gente entrar nos debates mais polêmicos. Cara, então, eu sou um ativista, né? Eu me identifico como um ativista político, uma pessoa que não interessa a causa, quer estar ali.
lutando, obviamente que nos lugares onde a gente considera que possa contribuir, mas nos lugares que a gente possa fazer um peso só com a nossa presença, a gente também está lá. Então, eu trabalho hoje com alguns coletivos, eu tenho o coletivo Dona Elisa, que é uma Professora? costureira, Costureira. professora, uma costureira nordestina, uma mulher sensacional. A gente decidiu homenagear ela no coletivo, porque ela teve a sacada de que o cuidador poderia ser professor se tivesse uma formação, e naquela época nem se discutia creche em comunidade, quanto mais ter um pedagogo. Então, é uma mulher que mereceu. A gente criou um coletivo, dentro desse coletivo a gente botou o máximo de representação que a gente pudesse, de mototáxi a engenheiro no Pode crer. coletivo. Então, qual é a ideia? É pegar os temas, como a gente está fazendo aqui, jogar para o coletivo debater, a gente tirar o suprassumo das Mastigar. ideias e descentralizar a informação. Irmão, o segredo é esse, é descentralizar a informação. Como que é descentralizar a informação? É ter em todos os espaços políticos que há espaço para debater, a gente ter alguém ali que tem o mínimo de condições de contribuir com aquilo. E o conhecimento enriquecido, regado, de muitas mentes pensantes, ele é passivo de análise, de crítica, porque nada é perfeito, mas eu considero que é uma boa chance de ser uma coisa que Que logre contribua, né? êxito. Exato. De suma importância. Isso. Sublime. É, Eu não fiz muitas perguntas ainda, né? É, Você falou E de um dos coletivos, né? E tem outros também. tenho. Então, esse o coletivo da Anelisa, a gente também tem um coletivo de saúde, e que a gente frequenta os lugares onde precisa ter debate, conselhos distritais da Zona Sul a gente está lá, as reuniões de conselho gestor, que são reuniões mais voltadas às unidades, porque depois da pandemia ficou aquele legado. Primeiro que na pandemia a gente foi obrigado, enquanto sociedade, a se reorganizar, né? Porque as pessoas não podiam contribuir trabalhando, não podiam produzir, então qual foi o remédio para aquilo ali? O remédio para aquilo ali foi primeiro, opa, pera lá, vamos parar tudo, vamos nos organizar. E o irmão do lado passa necessidade. A pessoa que tem uma boa condição financeira, que assim, essas pessoas existem em favelas também, mas são a minoria. Mas e o resto da No mundo população? inteiro é minoria, né? É, mas aí é bem é bem colocado da sua parte, no mundo inteiro. Mas assim, na favela, as mazelas, elas. Tem mais Eu não peso. tô querendo puxar sardinha, mas eu acho que eu tenho o direito de puxar essa sardinha. Nas favelas, a coisa o calo aperta um pouco mais. E aí a gente se organizou, conseguiu cesta básica, e aquilo ficou, o legado ficou. A gente, ora mexe, ora não, a gente se adapta, tenta arrumar com os colegas um recurso, quem pode doar alguma coisa, e esse aí é o segundo coletivo. Eu também participo da comissão da pessoa com deficiência, que Vai ser atualmente legal pra caramba. é presidida pelo Fred Pacheco, que é um amigo, é um parlamentar de linha conservadora, de direita, mas é um cara que tem uma postura que eu considero a ideal para você ter minimamente dialogar enquanto sociedade. Então, parabenizo ele, senão também não estaria perto. Então, ele é um cara nesse sentido. É um cara acessível à população. E meu filho, né? Meu filho é a minha maior bandeira. Eu tenho os outros filhos, graças a Deus, os meus filhos estão voando, mas o meu filho tem autismo com 7 anos, então eu decidi que a minha escolha política esse ano seria norteada por alguém que tivesse proposta para pessoa com deficiência. Porque, meu irmão, vá pegar um cadeirante que mora numa área de Talveg, que é a Rocinha, a área de Talveg é como se fosse montanha, tá? Uhum. E botar ele na parte extremada, porque ele vai ter condições de vida, porque o cara acha que um Loas, que é R$ 1.300, faz o cara ir para Dubai. É como o poder público vê isso. Entendeu? Ele pega uma família toda e bota para viver com Loas, que tu não pode acumular benefício, e pega um cadeirante desse, que muitas das vezes vai conseguir a cadeira ali fazendo vaquinha, que isso é uma vergonha, enquanto um parlamentar tem auxílio paletó, tá entendendo?
vê o cara fazendo vaquinha, bota ele morando numa área bem extremada, porque ele vai ter um custo de vida melhor, e aí, como? Não, irmão, eu precisava de alguém no legislativo Dessa fazer essa que representatividade, né? sim, porque a gente tem proposta, a gente, enquanto coletivo, debate Legal. proposta. E é uma coisa que eu quero muito trazer pra cá também, que é cultura, arte e inclusão social, né? Botar isso bem em pauta aqui, que meu objetivo com esse canal, que não é um canal só, é um projeto com impacto social, na minha opinião, é trazer justamente esse tipo de proposta pra cá também, pra gente poder falar sobre isso. Em breve vai vir gente com surdez pra falar sobre como é a surdez. Quero trazer autismo também, mães e pais, ou vice-versa, né? Pais com autismo, porque tem também, por exemplo, síndrome de Down, que às vezes tem pais que têm síndrome de Down e o filho não. E trazer também essa relação, né? São coisas que eu quero muito trazer pra cá pra gente saber como é que é o dia a dia, né? Dessas pessoas. Mas eu tenho uma perguntinha que você comentou que esse parlamentar é de direita. Você se considera uma pessoa de direita? Não, cara, eu sou. Assim, eu vou deixar bem claro que, para mim, as organizações políticas hoje no Brasil, elas são meramente simbólicas. Eu não analiso a sigla como. Não parto do pressuposto de que a sigla define quem é o candidato. Por isso eu não me nego a conversar com absolutamente ninguém, a não ser com aquele povo que você sabe que é extremado, que é agressivo e é onde Só tem não teremos tolerância agressividade. com os intolerantes. Eu não vou cair nessa de ser tolerante com intolerante. Sim. E aí, com exceção disso, salvo engano, né? Com exceção dessas pessoas, a gente tá ali fazendo participação social e dialogando com todas as esferas que puder. Quem nos dá ouvido a gente faz. Mas a minha inclinação, assim, o meu desejo, a minha base literária, as coisas que eu acredito, eu diria para você que eu tô mais para comunista, tá? Importante dizer isso, porque também existe uma mística por Atrás trás do do comunismo. O comunismo, entendeu? fantasma, Porque é um debate sobre genocídio, um debate sobre armas, sobre fome, a guerra fome, e é, é, muito fake news também. então, assim, eu acho que esse é um papo que a gente pode ter até num outro momento para falar Sem sobre isso problema. aí, mas assim, no grosso modo, eu acho que as pessoas que pensam assim têm que dar espaço para documentários, porque a vida ainda é muito difícil para a maioria da população brasileira. Então, você estudar e ao mesmo tempo se capacitar e ao mesmo tempo produzir o que o mercado capitalista, o bonzinho que serve para a população de uma forma geral, não vai ter pena de você, irmão. Não vai, e ele vai te exigir, sugar até a alma. E o brasileiro, ainda com esse complexo de vira-lata, ele se encaixa perfeitamente. Porque o primeiro discurso que eu escutei de um pai de um amigo meu foi o seguinte: o brasileiro que presta tem a carteira assinada. É, mas esse é o conceito do favelado. A dignidade vem do cara que Esse trabalha e tem sofrimento carteira até. assinada, não do cara que está se formando, que está agora se formando em medicina daqui a 5 anos, 6 anos. Empreender para Esse, desempregado, pô. isso não, esse aí é o vagabundo. Porque é claro, porque quando vai para a ponta da lança disputar um emprego entre dois médicos, o cara que se ferrou estudando nos dias tristes, porque existe gente que tem grana que também é vocacionada a estudar, mas a gente sabe que não é uma maioria, Com tá? certeza. Então, aí, mas o cara, o rapaz da favela que está se capacitando, não, esse cara não tem escolha, meu irmão. Se ele é estudar ou trabalhar, ele precisa. E geralmente ele vai ser aplaudido pela sociedade se ele não estudar, se ele trabalhar. E olha, se ele estiver em dois empregos é maravilhoso. Não interessa se a mão de obra dele é desvalorizada, se ele recebe um valor que é infinitamente inferior ao que ele possa proporcionar uma qualidade de vida para os seus pares, É. pela sua família, não interessa. Mas é por isso que eu me E identifico. eu acredito que essa questão tem até religiosamente, né? Quando você pega, por exemplo, uma senhora, ninguém promete coisa boa pra Deus, por exemplo. Ah, Deus, se você me ajudar com isso, eu vou te dar eu vou te citar um poema de Fernando Pessoa, um exemplo. Não, promete o quê? Casca de ferida, sofrimento, subir uma escada de joelho. Parece que o sofrimento, não só como sociedade, mas até como o divino
prefere, só tem dignidade no sofrimento, só tem coisa boa no sofrimento, não tem coisa boa pela coisa boa, sabe? Tipo, consegue entender? Acho que fui um pouco longe demais na Irmão, analogia, mas... não, você foi profundamente preciso. Eu diria que, assim, a gente não pode negar que a religião tem os seus méritos, né, de uma forma geral, mas realmente, como ela está se modelando na atualidade, a gente tem que se preocupar. E por que não trazer o debate para esse espaço? Esse é o espaço da gente falar sobre isso. Antigamente eu lembro que um pastor mas eu vou falar, eu não vou falar pastor, porque vai parecer que é uma implicância com o bom religioso evangélico, tá? E eu não quero cair nessa mazela aí. Vamos dizer, o bom Perdão. pai de santo macumbeiro. Esse bom pai de santo macumbeiro, ele se organizava, ele ia lá, o cara estava precisando, ele fazia o trabalho dele que ele tinha que fazer. No final, ele dividia o axé dele, que é como se diz, numa comida que era coletivamente produzida por todos ali. Esse era o conceito de sociedade que se mantinha. Agora não. Agora a gente vê o macumbeiro que odeia negro, que é a favor de fazer arminha e idolatra gente que não tem uma proposta para a favela. É a mesma coisa dos novos cristãos, mas entendi. Né, Não cai na mazela. eu não vou usar Os o nome evangélicos. cristão. Aliás, eu até mandar um abraço para todos os meus amigos que são pastores, que entendem que eu tenha uma visão política e o que eu tento fazer com muita honestidade intelectual é dar os louros, tá? E também fazer as críticas que eu acho que são pontuais para eles e Entendi. para nós enquanto sociedade, né? Para mim, eu estou me criticando. Entendi. Tá certo. Tem mais alguma pauta que você queria aprofundar dentro da religiosidade? Então, eu acho que a gente não consegue falar da rotina de uma comunidade sem falar dessa trigonometria que a gente tem, que é religião, que é o trabalho e a nossa organização enquanto sociedade civil, né? A minha primeira experiência, é importante dizer isso, a minha primeira experiência social, quando criança, de minha lembrança, foi pular por um corpo de um rapaz vítima de uma guerra. Foi a minha primeira. Eu tinha 7 anos. Para você ver. Perdão, ri, mas é que eu não esperava. Eu tô falando isso porque entende que existem muitos e muitos discursos voltados de que todo mundo parte sempre da mesma premissa. Só que o cara que tá ali, que não tem culpa nenhuma de ter a vida que ele vive, porque a gente, para entender as desigualdades, a gente estuda história e acaba entendendo aonde e o que nos levou a estar onde está. Mas esse cara não vai estar no mesmo patamar que uma criança que aos 7 anos passou por cima de um morto, vítima da violência, que banaliza a violência. Esse indivíduo de 7 anos, que está ali no curso de inglês dele, que está ali fazendo a natação dele, eu não estava. Eu estava andando com a minha mãe de mão dada. E a primeira experiência que eu tive social foi aprender que a gente, enquanto favela, nunca foi interessante que o Estado nos incentivasse a se organizar. Não, pelo contrário, né? Não, é aquela morosidade, aquela lentidão, tudo que se fala sobre favela, que aliás é um termo que é importante explicar um É pouquinho. planta, né? A favela é uma planta que vive no alto, com muita luz na cabeça e pouca água. É. E num Sabe onde lugar. primeiro foi Previdência, né? Morro da É, Previdência ali, primeira favela. sim. E lá tinha essa plantinha. Aí o termo favelado, né? Eu prefiro comunidade, né? Porque É, é mais no sentido quilombola, mas quando eu quero chocar, eu falo favelado. eu gosto acho, da favela porque eu gosto de planta e tal, eu sou meio botânico. Então, Nunca pensei. E agora é, você me deu mais uma coisinha para pensar. pô, eu gosto por causa disso, porque é um termo de planta, pô. É igual eu falar, sei lá, bromélia, É. é uma Mas, planta. mas Não vejo pejoratividade nenhuma, mas é porque eu venho da favela. E, tipo assim, é porque tem uma associação negativa com o nome hoje em dia favelado. Que aí você pensa em quê? Pessoa barraqueira, pessoa sem educação, sem fala bonita e etc. Assim, existe.
esse favelado, mas existe também, tipo, tá, cultura dentre os ricos, dentro da burguesia, também existe gente que tem barraqueira e etc. E existe também o favelado, como tu, como eu, de pessoas cultas Poxa, e com, obrigado. pro- com- Eu tento. eu tô sendo um Eu pouquinho engano bem. cristão. Eu engano bem. É, mas acredito que, por Não. exemplo, pô, pega o Complexo da Maré, a quantidade de gente formada em faculdade lá é absurda. Ah, é. É Isso é uma das absurda. coisas que eu agradeço à PUC e à Dona Elisa também, que é importante dizer, mais de 10 mil formandos a nível superior na minha favela. E eu aplaudo todo o projeto bem-sucedido que visa tirar o cara do estado de vítima e bota ele como protagonista. É um projeto que tem que ser exaltado e aplaudido. Assim, eu queria dividir Concordo, isso com vocês. concordo. É, Em cara. breve estaremos lá fazendo projeto. Tem que falar, o PC tinha que estar aqui, cara, pra gente já sair com os projetos Caramba, prontos. mano, não, mas isso aqui, galera, vocês não entendem, mas eu gostaria muito de dividir com vocês o quanto eu estou apaixonado por esse lugar. É um lugar que eu conheci, já me encantei, e você percebe que as pessoas não têm vício, que é isso, né? A pessoa é tudo meu, tudo Que é meu, só tudo minha, nosso. tudo. Não escutei essa palavra. E eu já estou aqui já umas 3 horas conversando. Eu sou tão falho no sentido de fazer análise crítica. Eu quero muito me policiar para ser menos milindrado, cara. Mas como eu te falei, eu sou uma criança que o primeiro contato social que teve foi pular um defunto. É. Acho que isso deixaria alguma sequela, né, meu pai? Eu sou, nessa questão de primeiro contato, o meu mais forte que eu lembro, tirando, tipo assim, vida de criança e tal, porque eu sempre fui criado meio que em Maricá, lá no interior de Maricá. Nasci em Botafogo, mas fui criado no interior de Maricá. Aí o meu sempre foi com contato com bicho, animais. Mas eu acho que a minha primeira experiência humana, né, de humano para humano que eu tive que me impactou muito, me lembra muito Buda. Foi por causa da velhice. Acho que quando eu virei pra minha mãe num ônibus vindo da casa da minha bisavó, falei, mãe, por que que minha avó é assim? Ela assim como? Minha bisavó. Falei assim, com o rosto assim, né? Falando da velhice. Aí ela, é velhice e tal. Aí minha mãe explicou que as pessoas nascem, crescem, O reproduzem e ciclo da morrem, vida. né? E Aham. envelhecem. E, meu Deus, eu entrei em prantos de choro toda vez que eu vi uma Muito velhinha na legal. janela ou falando, mãe, eu não quero que você morra, eu não quero que você envelheça e tal. Isso acho que foi o primeiro impacto, assim, que eu tive absurdo, mano. Tipo, eu achei um absurdo. Nossa, peguei raiva de Deus, cara. Como Cara, eu criança, super te entendo. né? Eu super te entendo. A gente é criado com pai, mãe, avó. Assim, eu não tive, no caso, tudo meu foi minha mãe. Eu tive outras mães e pais no processo. O falecido Carlos Costa, mandar um grande beijo para ele, onde ele estiver, que foi um cara que teve a sensibilidade. Uma professora minha, porque eu vivia no fantástico mundo de Bob, é importante dizer isso. Esse era o meu apelido. Aí como eu vivia, eu tinha uma áurea ali, eu ficava bem sozinho, isolado no meu cantinho. E ela não conseguia estabelecer uma comunicação comigo. Então ela fez uma avaliação naquela época, né? Também uma época que a gente pode considerar que era bem arcaica, né? Mas nada justifica, tá? O professor tem que ter a sensibilidade de entender a educação como o Paulo Incentivar. Freire é, sugeriu, né, pra gente há muito tempo atrás. Então, tipo, para pesar a coisa. E aí ela disse que eu era disléxico, um termo que usa um termo técnico para dizer que a pessoa é lerda. E realmente eu talvez fosse. Mas é porque era tão bom ficar no meu mundo, cara. Eu sei como é que é. Eu produzia meus próprios brinquedos, eu Histórias não, narrativas. eu fazia, cara, era bem legal, mas ela usou esse termo, aí minha mãe foi lá, brigou com ela, coisa que diriam que é coisa de favelado, mas é porque favelado nunca, Perdão, ri, mano. É porque mas sorrisou. tipo, Sorri. favelado não conseguiu nada fácil. Nada fácil. Lá na Rocinha foi preciso sangue para construir uma passarela. Foi preciso sangue, tá? Que a polícia não pega leve não, filho, Eu sei. tá? Complexo da Maré é a mesma coisa. Aí, enfim. Então, é isso, mano. A gente precisa estar é, é,
estar junto da escola, produzir junto com a escola. Eu tive excelentes professores depois desse quadro aí que fui infeliz, mas eu estava falando do Carlos Costa, falecido, porque ele teve a sensibilidade de ir lá para professor e dizer assim, eu sou pai dele. Não era meu pai. Mas ele saiu daquela sala e disse para mim: a partir de hoje você é meu filho e você não vai me envergonhar. E foi a primeira vez que tipo assim, eu falei: pô, isso que é mãe e pai, ó. Tá ligado? Isso aí que é mãe e pai. Porque minha mãe fazia, acumulava esse papel todo. Tadinha, cansada, trabalhando em 2 empregos, ainda tendo que Imagino, fazer essa parada. imagino. Aproveitando que estamos falando agora de escola, Aham. perguntinha pra você. É, é que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? E eu que tô em dúvida se usa a palavra merda ou não. Mas, Usa o que o seu coração manda, mano. A então, tá. gente. Como é que tá a educação no teu país? Poxa, você me bota uma. Essa é uma conversa que eu gosto de ter, porque eu tenho uma visão um pouco controversa do que a maioria, que vai contra o que a maioria pensa. Porque eu penso na eficiência, mas também penso na distribuição de renda. Eu vou exemplificar para o povo entender. Para mim, um modelo de educação que pega R$ 1 de imposto de um determinado ponto e consegue esse R$ 1 de imposto chegar, mesmo com toda a corrupção que tem no país, no interior do país e banque uma carteira para um aluno lá, para mim esse é um modelo feliz de educação. É claro que ele não é um modelo isolado. A gente depende muito do fator humano, e o fator humano eu também acho que não é ruim. Eu acho que o que a gente tem até de melhor é o funcionalismo público dedicado. Obviamente que, se a gente for analisar de maneira mais fria, é importante dizer que o professor, ele é um ser. Então, existem os professores que a gente diria que são vocacionados, quer dizer, aquele cara que nasceu para fazer aquilo, que tem gosto naquilo. E tem o professor que é aquilo ali porque o pai disse que ia ser bom. Ou sei lá, ele acordou, fez a faculdade, desistiu do sonho dele. Tem, entendeu? É porque é mais difícil ser demitido. Aí foi lá, prestou um concurso público. Eu penso que é isso, entendeu? Mas eu não posso botar esse cara na caixinha do cara que é vocacionado e também não posso botar esse cara na caixinha do recurso público que consegue chegar do estado até o interior do país. Agora, obviamente, Jeff, se você considera que esse modelo seja um modelo ideal, não, não é o ideal. Mas tem Paulo Freire por trás, conduzindo, produzindo, deixou base literária para quem quiser seguir, A entendeu? metodologia. Agora, o que nos torna vulnerável para não ter o melhor ensino que eu considero o ideal para uma comunidade? Primeiro, que existe uma elite que interessa que o povo não reconheça que a sua própria mazela para não protestar. Primeiro ponto. Tá? 2, o segundo ponto disso é que a população, de uma forma geral, produz muito e não tem tempo para reivindicar. Também não se reconhece como, mas não tem. Os que reconhecem não tem tempo para reivindicar. Bom, 3 é que, infelizmente, a nossa fina casta de políticos que temos é essa política hereditária, retrógrada pra caramba, tá? Atrasada pra cacete, ora pela morosidade e ora pela expertise, tá? Defina a amorosidade. A morosidade é que os caras se arrastam, né? Vai definir que, ó, tu tem um colégio que precisa de um recurso para botar uma brinquedoteca, que vai fazer a diferença no trabalho lúdico, que é importante para a criança entender qual é a tua origem ali. Com certeza. E aprender de uma forma mais leve, que é aquela história da metodologia do médico que antes Posso. de. Eu dar uma Pode, pauta? pode. Tô É, falando muito, não, desculpa, não, irmão. não, não. Daqui o espaço é pra isso, pra você falar. É que tu falou do. Eu li um livro chamado. Eu sempre falo errado, Homus Ludens, ou alguma coisa assim. Uhum. E o engraçado é que, voltando lá no assunto da seriedade do brasileiro, do sofrimento e tal, é que você falou de aprender de uma forma lúdica, né? Esse livro, ele fala que o homem não é Homo sapiens, tá? Ele fala que é Homus de lúdico, né? De ludes.
E aí, ele faz uma apresentação com várias outras culturas. No Brasil, especificamente, diversão e seriedade não pode estar no mesmo papel. Um exemplo é tocar guitarra em português. A gente não brinca guitarra, mas no alemão se chama brincar guitarra. Quando você toca guitarra, é Spiel, igual em inglês também, que Uhum. é jogar, de jogo, de coisa Play. Aham. lúdica. No Brasil não se pode associar diversão com seriedade. Tudo que é sério, você não pode associar à diversão. Ou é diversão, ou é algo profissional ou sério. Se você juntar os dois no Brasil, não existe. Por causa da nossa cultura. Porque você pega em outras culturas, como a alemã e outros lugares do mundo, pode sim fazer essa associação. Assim como tocar guitarra é brincar guitarra. Mas no Brasil especificamente não. A gente tem essa autopunição que somente a austeridade não pode se misturar com a diversão. Então, como nós somos uma colônia que nunca deixamos de ser, ora da Europa, ora americana, é, Bom, essa foi boa. o Brasil é semicolonial, filho. O processo industrial aqui foi reverso. Um país que consegue ter uma estatal tipo a Embraer, ter uma estatal tipo a Petrobras, que precisa faz escavações profundas e ultra profunda, sabendo o quanto é difícil, não consegue fazer a população entender é, as suas mazelas, né? Mesmo se organizando do jeito que pode, tem alguma coisa, tem alguém tentando contra os Tinhoso. interesses brasileiros, tem alguém. A gente vai passar. Eu falei sobre a questão lúdica, porque o lúdico, para mim, me remete muito à época da escravidão, cara. Das brincadeiras, do que tinha, né? Do jogar capoeira, que era dançar. Teve que mudar de nome, entendeu? É, Mano, tudo que é nosso, tudo que foi produzido por nós, pelo nosso povo, o povo que não o sabe de povo onde vem, não sabe pra ou o onde vai, né? indígena, ou o negro, ou essa galera misturada, entendeu? Ou o europeu renegado, que não prestava, Os entendeu? anarquistas. Essa galera aí, tudo que é nosso, não é nosso, é cuidado por eles. O que que é nosso? O que que é nosso é que você não pode falar para o trabalhador que ele está brincando na guitarra, porque ele pode ficar muito confortável e produzir menos. Então ele tem que Tocar. tocar a guitarra. É como tocar o atabaque, o tambor, a bumba, o que for. Então é nesse sentido a reflexão. Mas se tu for olhar todos os sinais que a gente tem porque é importante dizer, nós somos semicolônia ainda. Nós não estamos libertos. Enquanto porque se a gente tem um presidente que presta continência para uma bandeira que não é a dele, e o povo não vê isso como uma coisa errada, Ah, ele porque se chama ainda patriota. não, patriota, mas eu não discordo que ele é patriota. Patriota de outro país. Ele é patriota americano, e até tem uma galera que é brasileira, mas que não se identifica com o Brasil não, mano. É brasileiro no melhor sentido mesmo, porque a palavra brasileiro, né, vem da profissão de você exportar o Ah, pau-brasil, pô. traficante. O É, nome pô. certo deve ser brasílico. Sim, sim, é Brasílico. de tráfico de Sabe madeira, quem cara. foi insultado com esse nome em forma pejorativa? Acho que foi o pessoal da França, se eu não me engano. Ou da Espanha, um rei, mandou pro Dom Pedro II. Você é brasileiro, tá ligado? Tipo, insultando ele, falando, tipo, tá Pô. traficante de pau-brasil. Sim, e ficou, cara, a única nação que adotou Usa aí. pro seu próprio Lá fora nome. não. Lá fora nós é brasiliana ou algo assim, sabe? Não é brasileiro, não. Brasília. Não, mas de qualquer jeito, a origem etimológica da palavra pressupõe o recado. Acabou. Depois se variou para igual mudando de assunto, mas mantendo o assunto, a nossa colônia com Portugal. Mas se você for ver, o português não admite que o brasileiro sente numa mesa junto com ele, que o pessoal não entende o que está acontecendo lá fora. Mas não admite que um brasileiro sente numa mesa com ele em par de igualdade. Ele ainda nos considera uma E ó colônia. que agora hoje em dia é um país socialista, né? É, Sabia né? dessa? Que é um país socialista? Tá com Não, perigo de a extrema-direita tá voltando em todo mundo.
Mas é um país Então, socialista. é socialista, sim, porque tá recebendo todos os velhos do mundo, daqui recebeu muito velho também, e aí é pegar a riqueza que foi produzida em outro país, guardar, depois pegar os velhos de outro país e guardar. É. Então, aí eu Apesar que posso nosso. ser, aí eu posso ser até monarquista, eu posso ser capitalista, imperialista, o que for, Todos né? os iscos. Tô com grana. Então, mas falar sobre grana também não é bem assim, não. O Portugal tá meio ferrado e todo o ouro que a gente tinha daqui, que eles levaram, tá com a Inglaterra faz tempo, cara. Mas aí também a gente sabe que existe Pagando. uma covardia ali. Que houve, né? A questão histórica ali, um pouco de covardia. Também foi esse o motivo que a família real veio visitar o Brasil, mas esse é um outro papo. De qualquer forma, irmão, pegar a riqueza que foi produzida e levar para lá e botar mais de 100 gerações vivendo disso, já bota eles numa situação bem Com certeza, confortável, com tá ligado? certeza. E nós aqui enquanto brasileiro, eles estão dividindo para conquistar, né? Criando um determinado grupo que não curte a ideia de que a gente tem direito. Tu já viu um negócio desse? Eu fico louco, o cara briga para não ter direito. Como é que pode? Não, um golpe de Estado. Vou botar um militar para governar minha vida. O golpe de Estado. Irmão, eu vivo num lugar onde a violência já foi mais presente, mas é bom dizer, né? Antes o Estado financiava bastante a violência, ainda continua financiando. Hoje nós se organizamos, seja pelo tráfico, seja pela sociedade civil. Eu não vou condenar o irmão que escolheu qualquer caminho, na verdade eu quero criar condições para que ele saia. E é isso, e esse discurso que eu faço é o discurso que eu fazia para a escolinha, para o filho deles. Eu, enquanto representante da sociedade civil, não me nego a conversar com ninguém. Eu não sou representante da segurança pública. Eu não tenho Poder de dever, julgar é não cabeça de tenho Jesus dos homens e papel Deus. de policial e nem quero ter. Eu quero resolver a questão da violência do país pelo lado, pelo caminho, escolhendo o caminho que eu considero o caminho correto. Que qual é o caminho correto? Através da educação bem feita, através dos movimentos sociais e da oportunidade. É porque tá, ó, o menor, o morador de rua, o moleque, se eu falar para vocês, eu vou falar e eu tenho certeza que todo mundo já fez isso. Quantos moradores de rua você já passou e fingiu que não era nada? Aquele menor ali não é problema não, entendeu? Até ele passar a te assaltar. Aí ele vira um problema. Aí vai ter uma galera violenta aí, dizendo que o certo é matar ele. Mas isso aí é uma guerra de rico contra pobre. Vamos terminar essa classe aí. Então nós está aqui como resistência, mano, para debater em qualquer canto que for contra qualquer um que for, entendeu? Tipo, citando um podcast que eu vi outro dia aí, tal de Mamãe Falei, é o nome do cara, Mamãe Falei. Isso aí já vê que é o brabo, né? O mamãe falei. Eu, com todo respeito às mamães, eu amo as mamães, sem elas a gente não existiria. Mas esse cara recitando o verso do Emicida, mano. Isso foi a coisa mais escrota que eu já vi, cara. Tá ligado? O cara é um ataque à nossa cultura, porque tu não tá atacando só o Emicida não, mano. Tu tá atacando um maior bandão que tá vindo pesadão. Vou te dar uma notícia, mano. Tem uma galera se formando aí, entendeu? Uma galera culta pra caralho, tá chegando mó bondão, filho. Tu vai se arrasar todo. Papo tá dado. O papo tá dado, mano. Tá. Mamãe É, falei o nome do cara, mano. é isso aí. Uma perguntinha. É, qual pergunta tu gostaria que eu fizesse e eu não fiz? Pergunta. Bom, eu acho que você tá perfeito enquanto mediador. Tão perfeito que eu acho que eu me sinto contemplado pelas coisas que eu disse e mais ainda pelas coisas que você disse também. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa, eu nem queria, eu queria fazer essa provocação, eu queria que você falasse. Eu ia perguntar qual é o Brasil que você vê
com base nos núcleos que a gente está montando no futuro. Porque assim, é célula, tá ligado? É pequeno, mas é ela, filho. É ela. Então eu queria que você falasse Considere feito. qual é o Brasil que você está vendo, projetando para o futuro. Qual é o Brasil que você está projetando para o futuro? Mas eu queria que você falasse primeiro. Ah, eu? É, pô. Entendi. Pra mim, cara, Brasil como presidente do BRICS é algo muito interessante. Trump tá sendo maravilhoso pro BRICS, né? De uma forma de isolar. Assim, tô vendo pelo cenário geopolítico. Política externa. É. E... Cara, tá sendo maravilhoso porque o cara tá se isolando. E nós botamos uma pauta aí no mundo de desdolarização do mundo. Desdolarização do mundo. Cara, pra mim especificamente, uma pessoa que gosta de cultura e gosta da revolução, acho que tem muita coisa boa por vir, né? E vejo como uma forma positiva. Todavia, ainda há as mazelas do mundo que são indescritíveis, né? Que ainda vai pesar muito. A violência ainda tá muito forte. A extrema-direita, o nazismo revivendo. Agora a gente tem lésbica de extrema-direita no governo alemão. Tipo, é... É uma as coisas... anomalia, né? exato. Uhum. E as anomalias estão vindo aí, né? Então tem muita coisa negativa, mas também tem muita coisa positiva. E acho que China, pra mim, é uma referência, né? Eu tenho vontade de conhecer Shenzhen. A capital, para quem não sabe, né? Shenzhen é a capital da tecnologia hoje no mundo. É o novo coisa do Silício, Vale do Silício. O Shenzhen é pica. Pode crer. Então é Foi isso. mal, galera. Desculpa pelo pica. Não, aqui pode falar palavrão, pô, não tem essa não. É pra maiores de 18. Apesar que gostaria de que pudesse ser para as crianças também, mas infelizmente é papo de adulto. Como eu posso dizer? Então, assim, acho que BRICS está sendo uma grande revolução, isso aí vai ser muito bom pra mim e pra todos os brasileiros. Desdolarização do mundo é uma coisa do caralho, que tá vindo aí com tudo. E acredito que tem muita coisa boa pra cultura, pra arte, pra música, pra toda a sétima arte, todas as artes. E daí pra frente, né? E acho que é isso. Pô, cara, tu dá uma aula de geopolítica? Pô, É o básico, pô. Pô, básica, tá tirando onda. Então, eu queria só falar que não tem nada a acrescentar, mas assim, eu lembrei de uma genialidade que o povo brasileiro possui, que é adaptar-se às coisas que nos são ofertadas. Vocês conhecem o kit que o Arthur Lira comprou? O kit de ciência, que ele pagou uma grana pesada. Eu queria mandar um abraço pro professor Timbó, que hoje ele é responsável pelo CIEP Ayrton Senna. Ele, junto com o corpo docente, pegou esse kit aí, que é um kit bem vagabundo, e montou uma sala, cara, de ciência com aquele kit, cara. Maravilhoso, cara. Nem o Arthur Lira consegue estragar a genialidade do meu povo, cara. Meu povo é muito foda. Timbó, um abração, irmão. Todo o seu corpo docente aí, tá? Um abração. Porque eu fui lá enquanto cidadão, porque minha filha estuda. E aí os caras me abraçaram, mano, me Legal. receberam e explicaram. Cara, você montou uma sala de ciência. Pô, que isso, cara? Como é que você tem é, 5 escolas municipais ali? Eu estou falando só dentro da Rocinha. Vamos lá. CIEP Bento Rubião, aquele outro CIEP, umas 3, 4 escolas municipal, aí você tem uma escola estadual na frente, que é essa do CIEP Ayrton Senna, e a primeira experiência que a criança tem com tecnologia é no ensino médio, mano. Tem alguma coisa errada. Tem. Essas crianças tinham que estar fazendo Não, na experiência, Europa mano. já programação é ensinando pras crianças, pô, desde pequeno. Que isso, mano? É E é a alguém bem. profissão que a gente mais precisa aqui no Brasil no momento. Tá? Escassez e salário aí de 20 mil reais. Pois é, cara, tá Trabalhar de entendendo? casa, qualquer lugar. Aí eu lembrei agora do Timbó, tu tava falando aí sobre política externa, e aí eu me lembrei do Arthur Lira, cara. Eu não Sei que ele manjo não é muito, não. referência, não é referência pra porra nenhuma, o cara, pô, deixa eu falar, vou nem falar o que eu penso dele.
Mas tá ligado? Mas, pô, ver o professor pegando o luxo do lixo, tá ligado? É Que é isso um mesmo. kit caro, kit de robótica caro, não é funcional aquilo, mas aí os caras pegaram e. Pô, os caras são gênios, parabéns pra eles. Por isso que eu acredito Maneiro. muito no. Muito, muito, muito no. A minha visão, voltando um pouquinho, ao que eu considero de futuro promissor do país, ele se dá em pequenas coisas, cara. Tipo assim, eu sou da Rocinha, hoje eu tô em São Paulo, acolhido por um grupo fodão, desculpa, gente, não tem outra palavra pra falar, mano. Um grupo fodão, entendeu? Respirando cultura, abrindo espaço para um irmão de longe contribuir com um pouco do saber dele, entendeu? E aí a gente vai falando, colando o dever de casa, pô. Levando pra onde tem que levar, pra que outras pessoas lá. Quantos gênios a gente não tem dentro das favelas, cara, que vão deixar de nascer por causa da vontade política, mano. Fernando Pessoa, 100 mil cérebros se conceberão gênios como eu, e a história não marcará nenhum, Nenhum. sequer tantas estrumes de conquistas futuras. Então eu tenho muito. A minha projeção é de que a gente, toda vez que o pobre é colocado sob pressão, ele evolui, mano. Então isso aqui é uma prova de que a gente tá indo pelo caminho certo. Sobre a questão dos extremos, o extremo ele não tem uma base que eu considero sólida, porque o discurso é um discurso vazio e sem estrutura. Tá ligado? Ele cola no primeiro momento, mas quando você compara com a realidade, tá entendendo? Ele não, ele não se solidifica, ele não cola na pessoa. Na verdade, o que a gente tem hoje é uma política normal contra a política do medo. O cara tem muito medo de ir pro inferno. O cara tem muito medo de não ser colocado como uma pessoa íntegra na comunidade, na sociedade como um todo. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você sabe qual é o antônimo de político em grego? Ou ao contrário? Sei não, você vai me falar agora. Idiota. Todo aquele ser que não é um ser político é um ser idiota. Tudo bem que hoje em dia cachorro mija em poste, quer dizer, ao contrário, poste mija em cachorro, mas o que é ser político? É aquele que tem a arte de bem conduzir a polis. Ou seja, nossa língua, aquele que sabe o que é melhor para todos. O antônimo disso, idiota, é aquele que não sabe o que é melhor para todos. Só Não sabe o que é melhor sabe. para si. E a gente tem um grupo que debate política extremada entre direita e esquerda. E tu vê que um determinado tipo de pessoa só se comunica por meme. É a Sério. nova linguagem, figurinha. Manda figurinha, manda. Não é capaz de sintetizar o que você sente, as suas Mas frustrações, isso nada. também desmerece um pouquinho o próprio. Assim, eu entendo o que você está citando, mas eu acho também interessante essa nova linguagem, porque às vezes uma figurinha, uma imagem, ela pode passar, tipo, sabe, mais do que as palavras. Sim, mas Assim, mas em questão de reação, sei lá, não, não eu te sei. entendo, não mistura as coisas, não. É, Tipo assim, porque como a gente bota, a gente tem aquela velha, velha, velho hábito de colocar as coisas nas suas caixinhas. Mas, tipo assim, eu não tô falando do cara que usa como subterfúgio o humor ácido. Eu não tô dizendo desse cara. Eu tô dizendo do cara que simplesmente pega um meme para botar uma ideia que não contempla. a realidade. Qual é a realidade do cara? Se o cara tiver que colocar o filho dele no colégio, o fulano foi gestor por 4 anos e não construiu uma creche. E não sentou para definir nada que seria importante para o desenvolvimento do país. Mas tá falando do meme, no caso. Aí o Ah, cara vai e coloca um meme dizendo que a saída para um país desenvolvido é ter uma educação chamada cívico-militar. Quer dizer, a criança tem que aprender a cantar o hino e ficar em fila indiana. Isso resolveu o problema do país. E quando a gente sabe que não é isso. Que primeiro já é um escárnio você ter o dinheiro público indo para um determinado grupo
criando um apartheid de educação. Com certeza. Com uma Dois, história exclusiva deles. Uma versão sim, totalmente exclusiva. você propõe que numa sociedade existem pessoas normais e as pessoas que são mais normais que as outras. E eu discordo Uns disso. com rosca de aço e o outro com rosca de cera. Tipo isso. Das palavras do líder da AMAN. Pô, esses caras são piada, cara. Entendeu? Mas aí tu vê, e os caras escuta esse tipo de discurso, ele acredita. Por quê? Ele, caramba, peraí. Realmente, o militar, ele é educado. O favelado, ele não é educado. O cara quer julgar a cultura de um que convive com a pena de morte, que convive com todas as mazelas, que não pode ficar doente, que come mal a vida toda, que não proporciona nenhum tipo de lazer para os filhos, a não ser os naturais, que mal consegue sustentar a própria família, que morre antes de chegar aos 60, porque danificou o corpo todo. E ele ainda morre feliz, porque ele acha que ele é o trabalhador do mês. Enquanto o outro tá lá jogando fricel, mandando os outros capinar. E Eu não pintar acho, a árvore de branco pra não subir formiga. eu não acho isso justo. Eu acho que todo mundo deveria, eu acho não, tenho certeza, que Sim. ter que utilizar a educação pública, porque aí seria forçada a melhoria da educação pública. Precisa melhorar. Se eu quero criar um médico novo, eu tenho que ter uma educação pública decente. Agora, se eu tenho um grupo que contrata com salários maiores um determinado núcleo de professores, que são aqueles que se destacam de maneira inegável, Além do porque nepotismo, né? Porque essas escolas, por exemplo, militares, são tem disparidade de concorrência, irmão. tem preferência pros filhos dos militares. Disparidade de concorrência, filhos e amigos. Porque, se eu não me engano, uma deputada chamada Carla Zambelli, que não tem nenhum vínculo militar, conseguiu botar o filho dela, que também nada contra, também não tem nenhum vínculo militar, num colégio que é exclusivo para militar. Opa, pera lá, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu vi esse escândalo. Foi um escândalo Nego não liga para isso, mas eu já acho errado ter um colégio que militar. segregue. Aí é a prova de que ela tentar fazer isso é a prova de que existe os seres humanos que são mais valorizados que outros. E aí a gente quer discutir um Brasil melhor? Melhor pra quem, mano? Melhor pra quem? Acho que a gente deve encerrar aí com essa pergunta. Melhor pra quem? Melhor pra quem?